¿Puede decir uno, dos, tres, probando, por favor? Ok. Alô? 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 Um pouquinho mais. Me escuta? Alô? Alô? Me escuta? Brasil, campeão mundial, país de futebol. Yeah.
Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista Luis Eduardo Márquez Padován. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Max Padovan. Estoy aquí con ustedes para hablar un poquito de rehabilitación de maxilas atróficas con implantes zigomáticos. En Brasil, del curso de pós-graduación en implantodoncia por el APEL, Curitiba, Brasil. Vamos a hablar un poquito sobre las indicaciones y la técnica cirúrgica de los implantes psicomáticos. Es muy importante para mí para hablar esto porque es una técnica que hay una indicación muy precisa para que possamos rehabilitar los maxilares atróficos. La fixación zigomática necesitas de dos fixaciones zigomáticas con dos fixaciones convencionales. Mire la imagen onde usted observa a necessidade da instalação de um lado de uma fixação e de outro lado, e também mais duas. Se não haver aceroso suficiente, há necessidade de 4 fixações zigomáticas. É uma indicação para maxilares atróficos. A técnica necessita de uma sequência que inicia-se pela seleção do paciente com suas indicações e planificação. Necessita de documentação, avaliação clínica e sistêmica e equipamentos, técnica cirúrgica passo a passo. As documentações têm como objetivos evaluar disponibilidade óssea, checar a relação maxilomandibular, identificar possíveis patologias sinusales e treinamento pré-operatório para a confecção de um guia quirúrgico. A documentação necessita também de uma T6 scan e um X-ray panorâmico para avaliar a disponibilidade, a quantidade óssea para que se possa indicar a fixação zigomática. Avaliar também a relação maxilomandibular através de la raio-x cefalométrico lateral. Além disso, os objetivos identificar patologias sinusales através de raio-x e CT scan, tomografias computadorizadas. E por fim, um treinamento pré-operatório com biomodelo prototipos para a confecção de um guia quirúrgico, muito utilizado para um treinamento pré-operatório para cirurgiões iniciantes. Além disso, necessário avaliação clínica e sistêmica e equipamentos necessários para a instalação desses implantes. Necessitamos de um sistema de micromotor quirúrgico e um kit básico para fixação. Também há necessidade de contraângulos quirúrgicos para a instalação e as perfurações com as fresas. Mire, este é o kit zigomático neodente utilizado para a instalação e fixação dos implantes zigomáticos. Muito bem. Neodente há 2 implantes com conexões hexágono externo e cone Morse. É muito importante falar sobre isto, pois há algumas características muito importantes. Este implante é pré-montado com dupla rosca
e necessita-se de uma interface protética. Há uma interface protética que me gusta muito, que se chama-se Cone Morse, onde há uma condição bastante favorável para que se não haja a perda óssea depois de cirurgia. É possível também usar um implante zigomático hexágono externo, mas me gusta mais falar e utilizar os implantes Cone Morse. Gostaria de salientar que não é possível utilizar componentes do hexágono externo de implantes convencionais, somente dos implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos no dente não há tratamento de superfície, são superfícies lisas. Há medidas, os largos de implantes zigomáticos são de 30, 35, 40, 45, 47,5, 50, 52,5 milímetros de largo, tanto para conexões Cone Morse como para conexões hexágono externo. Há uma sequência para que se possa preparar um alvéolo para a instalação de zigomático. Necessita-se de uma fresa de 2,9, depois uma fresa helicoidal 2,7, depois uma helicoidal piloto de 2,7 para 3,3, uma helicoidal 3,3, e se necessário, uma helicoidal piloto ou uma countersink para quando se utiliza implantes Cone Morse com conexões. Muito bem. Para hexágono externo, a sequência é a mesma, somente com a opção de uma helicoidal piloto ao término de preparo de alvéolo. Há ainda parafusos de cobertura, cover screw, tanto especificamente para conexões Cone Morse, para também conexões hexágono externo. Muito bem, aí, mirem, há uma sequência por vídeo, onde vocês podem avaliar como é a técnica cirúrgica. Necessita-se de um preparo de uma ventana para que se você observe a passagem das fresas e do implante paralelo à parede lateral. Esta ventana, o objetivo é somente avaliar a passagem do implante. A seguir, vocês vai penetrar com uma fresa 2,9 na altura do segundo premolar superior em direção ao osso zigomático. E você pode mirar a passagem por a ventana. Na sequência, broca helicoidal 2,7, que ultrapassa o osso zigomático. Depois, broca piloto 3,3 para promover ampliação do alvéolo. Depois, broca helicoidal 3,3 para que, então, avalie o largo de implante, se puessa. Então, instalação do implante zigomático. Se há um desdentado total superiores, necessita uma de cada lado. Checar a posição com os implantes, com os dientes inferiores de ambos os lados. Após a remoção do montador, este implante há um degrado de 45 graus, um de cada lado. É necessário, e mais 2 a 4 implantes convencionais para que se possa confeccionar uma prótese híbrida
fija sobre estes implantes sem a necessidade, sem enxerto o hueso. Ok? Muito bem. Depois, então, para relembrar um pouquinho os espaços da técnica cirúrgica, da instrumentação quirúrgica. Então, há instrumentos necessários, kit cirúrgico específico, há este kit da neodente. Aqui podemos mirar as brocas utilizadas para a perfuração, as fresas, 2,9, 2,7, uma piloto e uma 3,3 milímetros. A instrumentação 2,9, 2,7, 2,3, perdão, e por final 3,3. Ok? Muito bem. E ao final, a sondagem bicortical para se identificar a largura do implante e a instalação da fixação com o acessório de inserção manual. Depois, o removedor de conector e a instalação de implantes convencional na anterior de maxila, para que se possa, então, utilizar uma ferrolização entre estes implantes e se proponha uma prótese fija, protocolo superior para este paciente. Muito bem. Esta é uma técnica de Brånemark. Muito bem. Esta seria uma primeira parte que gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a técnica específica das fixações cigomáticas. Mas necessito que o mais importante agora seria mostrar as indicações. As indicações da fixação cigomática seriam as maiores indicações: paciente com sequelas de ressecção, tumor ou trauma facial, pacientes de qualquer idade com numerosos procedimentos cirúrgicos prévios, fracasso de procedimentos de enxertos prévios, outras técnicas, pacientes com atrofia óssea posterior, com necessidade de um ponto de anclagem em área posterior, indicações relativas, pacientes jovens com atrofia bilateral que necessita de um ponto de anclagem em área posterior, requerendo para a possibilidade de um tratamento simplificado. Casos unilaterais como alternativa a procedimentos reconstrutivos. Vamos falar uma a uma, passo a passo. Ok? Este é um caso muito importante em minha vida, pois é o primeiro caso de zigomático que mirei. Este caso é um caso de uma paciente de 1995, ok? Em minha universidade, em Bauru, uma cidade no interior de São Paulo, onde havia esta paciente que passou por uma cirurgia de ressecção maxilar, uma paciente muito jovem. Gostaria que vocês mirassem esta imagem e imaginassem 20 anos depois, se vocês vissem esta imagem novamente aí, o que vocês que tipo de planificação você faria? Miren, não há hueso. Então, para piorar, há uma comunicação bucosinusal muito grande em palato. No momento, acreditava, creio eu,
creio-me que seria necessário muito injerto ósseo. Mas esta cirurgia foi feita por Dr. Brannemark. Observe a imagem, Dr. Brannemark, quando esteve em minha faculdade, sacou lá um implante zigomático e reabilitação executou nesta paciente. Então, foi utilizada uma fixação zigomática e mais 2 implantes convencionais para que se pudesse confeccionar uma prótese fija e também, depois, uma prótese removível de obliteração de palato. Uma técnica muito importante para este tipo de paciente. A partir deste momento, começamos a estudar e a trabalhar com este tipo de implante. E começamos, então, a avaliar outras possibilidades e outras indicações para este tipo de fixação. Então, uma outra seria para pacientes de qualquer idade com numerosos procedimentos quirúrgicos prévios, com condições desfavoráveis de los processos reconstrutivos. Ok. Este é um paciente de 40 anos de idade, portadora de fissura labiopalatina, submetida a diversas cirurgias para o tratamento da anomalia, com edentolismo total superior. Então, no paciente, mire as imagens tomográficas, não há osso, há muito pequena quantidade de osso. Então, solicitamos um protótipo para planificação, depois uma planificação protésica e foi-se instalado 2 fixações de um lado e uma de outro. E se foi realizado uma prótese híbrida protocolo superior. Mas, mire, há uma prótese muito compensada. Então, começou novos trabalhos para que pudéssemos melhorar os resultados protéticos. Então, foram mudadas um pouquinho, foram realizadas variações nas técnicas cirúrgicas para melhor posicionamento dos implantes e melhor relação com a prótese. Então, este é mais um caso de um paciente muito jovem, um paciente com fissura, com inúmeras cirurgias para fechamento de fissura labiopalatal. Quando vocês mirem esta diapositiva, a imagem, não há osso, não há próteses, e é um paciente muito jovem. A CT scan, não há osso, uma quantidade muito pequena. Então, o que fazer? O que fazer? Injerto, há uma grande probabilidade de fracasso, pois necessita de vascularização. Se este paciente já foi passado por diversos e inúmeros procedimentos cirúrgicos, os tecidos blandos não há muito vascularização sanguínea. Então, o fracasso é muito grande. Não há êxito. Então, uma das possibilidades seria a fixação baseada num conceito de anclagem zigomática. Compreendes? Então, inicia a planificação com as imagens, com prototipos e aqui o procedimento de toda a equipe, onde
instalación de dos zigomáticos de un lado derecho y del lado izquierdo, más dos fixações, para que entonces, se alcançar uma boa estabilidade primária, já a instalação de componentes protéticos para a realização de moldado com a guia cirúrgica, transferência e a confecção de uma barra fija, ferolizando todos os implantes. E aqui passo de la confecção da prótese em boca. E mire, é muito importante para que você entenda. Estas são as saídas dos parafusos. Em minha opinião, perfeita, muito boa. Mas, para que tu compreenda isto, tem que compreender a imagem anterior. Vocês compreendem onde estão estes implantes? Estão muito anterior aos senos maxilar. Então, este foi um trabalho que realizamos para modificação da posição. Para isto, com esta modificação, vocês conseguem obter um resultado de prótese melhor. Como você pode mirar nas imagens que vocês estão vendo. Ok? Muito bem. Então, estes foram resultados alcançados com estes pacientes com fissuras labiopalatais. Muito bem. Paciente muito feliz com a reabilitação e de uma maneira muito tranquila, sem injertos e com grande previsibilidade e em carga imediata. Todos esses implantes neodentes com Morse, que foram utilizados. Outro procedimento de indicação seria quando vocês têm um fracasso de procedimentos de injertos prévio ou outros tal, muito comum em las oficinas. Este paciente teve um fracasso por um levantamento de senos maxilar bilateral, com enxerto de cadeira. Houve uma sinusite, uma enfermidade, uma infecção muito grande, e depois a paciente necessitava de reabilitação. Ok? Mirem as imagens, não há osso na TC. Então, tentar novamente um outro procedimento cirúrgico muito complicado, porque há muito pouca chance de êxito. Então, a alternativa é a utilização de anclagem zigomática. É uma indicação. Então, começa pela planificação de prótese. Depois da planificação, vamos para a cirurgia em quirófano, onde você pode utilizar duas fixações de cada lado, ok? Acabei colocando mais dois implantes convencionais na parte anterior de maxila e em carga imediata. Então, foi feita a reabilitação imediata, depois de moldado as confecções dos implantes, e aqui está a prótese fija sobre estes implantes. Ok? Muito bem. Então, para fracassos de outras técnicas, a técnica cirúrgica de zigomático, em minha opinião, é muito importante. E aqui, a imagem de resultado final. Muito bem. Pacientes com atrofia óssea posterior, com necessidade de um ponto de anclagem em área posterior.
sin embargo, tienes una enfermedad sistémica que hace que el procedimiento de injerto sea una opción no recomendada. Este es un odontólogo. Cuando me procurou em minha oficina tens 77 anos, ok? Havia uma grande perda óssea, uma grande deficiência devido a um implante justaósseo. Se olhar a imagem, não há osso na maxila, nada de hueso. Entonces, cuando este paciente me procuró, me dice, Padovan, por favor, gostaria de rehabilitación, con una cantidad muy pequeña de osso, mas había 8 problemas. Había muchas enfermedades con este paciente. Era cardíaco, paciente diabético, e também era um paciente que tomava medicamentos anticoagulantes. Então, optou inicialmente pela reabilitação de mandíbula. Inicialmente, isto é muito importante para que você entenda que toda vez que lá vamos trabalhar na maxila, a mandíbula deve estar ok, deve estar bem. Isso é muito importante para planificação. Então, este é um trabalho de Dr. Geninho, em Brasil, onde colocou mais 2 implantes com Morse, removeu as dentes que haviam perdidos e se trabalhou com uma prótese protocolo inferior. E assim o fez, ok? Depois de pronto, então, vamos trabalhar na porção superior. Neste paciente, havia uma possibilidade de ter um hueso zigomático muito largo, é muito raro. Então, foi utilizado 3 zigomáticos do lado direito, ok? E 1 zigomático do lado esquerdo e 2 convencionais. Houve uma boa estabilidade primária, instalado os componentes abatments protéticos para que se então pudesse moldado e a confecção da prótese fija protocolo superior, ok? E assim está as imagens e a confecção da prótese, uma prótese fija desse paciente. Este paciente tem 10 anos de acompanhamento. Hoje há 8, 6 anos de idade. Muito bem, muito tranquilo. Este caso está publicado, apresentado na revista da Joy de 2014. Vocês podem observar, ok? E lá a imagem. Observe, não saquei este implante mais antigo porque não achei necessário. Apenas instalei os 3 de um lado, de outro lado e a reabilitação com uma prótese fija superior. De uma maneira mais tranquila, pois somente uma única cirurgia, sem enxertos, sem muita coisa invasiva para este tipo de paciente. Muito bem. Então, para estes tipos de indicações, creio ser as melhores. Ok? O que hablamos um pouquinho e podemos discutir são as indicações relativas. Aí sim podemos ter algumas discussões, como pacientes jovens com atrofia óssea bilateral, que necessitam um ponto de anclaje em área posterior, requerindo para a possibilidade de um tratamento mais simplificado. Mire, é uma mulher muito jovem, mas não
não há hueso, porque há uma prótese total com uma quantidade muito pequena de hueso. Ok? Mirem as imagens tomográficas. Uma quantidade pequena posterior, uma quantidade pequena anterior de ambos lados. Ok, então, a primeira alternativa foi falar sobre a indicação de injerto, mas a mulher me disse, não me gusta. Me gusta trabalhar com um procedimento de anclagem como nos ossos zigomáticos. Ok, não há problema. A paciente fez esta opção. Então, vocês podem trabalhar com a planificação. Inicia para planificação de próteses, com a utilização de um guia multifuncional. E aqui a imagem. 2 implantes zigomáticos, 4 implantes convencionais, cone Morse, da Neodente. Implantes de 3,5 milímetros, implantes drive. Ok, e a imagem de controle 4 meses depois da cirurgia. Mirem, há uma boa posição, as condições de tecido blandos favoráveis e a condição de próteses está bem e paciente muito satisfeita com o resultado, com o êxito de sua cirurgia. Muito bem. Outra situação, da mesma maneira, paciente não requer utilizar injerto hueso, então optou-se pela instalação de fixação zigomática e então 2 zigomáticos, mais 4 implantes convencionais, estabilidade primária adequada e uma prótese fija sobre estes implantes. Esta paciente tem 16 anos de acompanhamento. Está muito bem. Casos unilaterais. Esse caso talvez seja o caso que operei mais jovem. É uma mulher de 23 anos que também há uma fissura com uma perda de dentes unilateral e quando me procurou, me disse, quero solamente ter dentes de um lado. Ok? Mas quando você olha as imagens e olha o protótipo, observe, mire, não há hueso, não há senos maxilar. Então, o que fazer? Não há paredes para se colocar hueso. Não há. Não há vascularização sanguínea suficiente. Então, os resultados com injerto ósseo são muito grandes. Isto muito ruim. Há uma dificuldade muito grande para planificação. Então, optamos para que se fizesse uma planificação com a exodontia ou sacar o dente incisivo central para que se instalação de um implante. Também implante em la região de canino e implante zigomático do lado direito. Miren, onde está las senos maxilar? Não há. Há hueso zigomático solamente. Então, a instalação de um único implante sacou o incisivo central, que havia numa indicação, instalação de 8 implantes,
houve a estabilidade primária, então a instalação de intermediários abatimas protéticos para a confecção de uma prótese, fija sobre estes dentes, registros com os dientes e o resultado final de uma prótese fija para esta paciente. Esta foi uma opção para caso unilateral para este tipo de perfil de paciente. Também uma outra indicação. Ok? Muito bem. Este é um caso de 2008, com 10 anos de follow-up. E, por fim, uma outra indicação muito utilizada para maxilofacial, onde este implante pode servir como anclaje para a fixação de maxila ao zigoma. Este é um trabalho já apresentado para complicações em cirurgia ortognática. Ok? Então, vocês podem usar este implante para utilizar como meio de fixação em caso de pseudoartroses, ou seja, não união. Então, você pode ter uma nova mobilização, pode começar para a remoção do tecido fibroso, um reposicionamento e uma fixação rígida, considerando a fixação adicional. E, se necessário, enxertos em áreas de gap. Então, só para finalizar as indicações, este era um caso muito complicado. Um homem que passou por uma pós-operatória de cirurgia ortognática com insucesso. Houve um grande fracasso e quando me procurou em minha oficina, havia uma reabilitação perdida, uma cirurgia ortognática perdida por um grande fracasso. Então, optamos por uma reabilitação com implantes suportadas. Sacamos os dentes e colocamos um protocolo inferior, compensando a discrepâncias de maxilomandibular. Em 2006, então, sacamos as placas e os parafusos anteriormente executado, remoção de tecido fibroso e, então, utilizamos uma fixação de maxila com implante zigomático. Mire este gap. Não há hueso. Há uma perda óssea muito grande. Então, esta fixação é possível como meio de enclave de maxila ao zigoma. Então, mais uma indicação. Indicação de fixação, também implantes convencionais e 8 implantes zigomáticos. Teve estabilidade primária, então, componentes, abatimas, moldagem e próteses definitiva confeccionada e instalada. A carga imediata para esta situação é muito importante, porque as fixações são inclinadas. Então, toda vez que vocês têm com implantes inclinadas, a ferrolização é muito bem-vinda. Esta, então, é o resultado final do caso, 2 fixações, 4 convencionais e o resultado depois da prótese inferior e a superior. Então, devolvendo ao paciente as condições
perfeitas de relação maxilomandibular. Então, uma outra opção para estes casos. Muitas graças. Muito do que falei aqui, tem aqui um artigo que publiquei já em 2012, que é a avaliação da satisfação de pacientes, mostrando que os pacientes ficam muito contentes, com muita previsibilidade, com muito êxito. Em la revista Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, e também há mais 3 livros, um específico de fixação zigomática, do que falei um pouquinho com vocês neste momento. Muitas graças por sua atenção e aguardo as perguntas para que possamos identificá-las. Graças. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Márquez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 737. Tiene muchos saludos, doctor. Tiene un saludo del doctor Daniel Vázquez desde el sur argentino. La doctora Valentina Ocampo le manda un saludo desde España. La doctora Tere Holguín le manda un saludo desde Chihuahua, México. Comenta la doctora Ocampo que están increíbles los casos y bueno, le agradece a la doctora Norma Sánchez la conferencia y le da las gracias por esta interesante conferencia. El doctor un segundito, doctor, tenemos algunas preguntas. El doctor José Luis Espinosa le dice buenos días, un saludo. Quisiera preguntarle el protocolo de mantenimiento para estas prótesis. Sí, Luis, gracias. Sí, José Luis. Luis, gracias. Para manter las prótesis una correcta higienización, muy atención con las prótesis para que no se tenga puntos de acúmulo alimentar, ¿ok? Cuando ustedes preparan la prótesis, permitir un arredondamiento las porciones superiores para no hacer una impactación alimentar superior, ¿ok? Es también mucho importante una oclusión, un ajuste de oclusión, y si necesario una placa miorrelaxante para avaliación de ATM en casos totales, me gusta mucho también. No me gusta mucho en casos de zigomático mucha presión con Waterpik, porque Waterpik hay una presión en tecidos blandos y puede haber una poquita exposición pequeña. Me gusta más enseñar al paciente manobras de higiene. Este é um paciente muito especial, muito importante, então ustedes mantenha em sua avaliação, em sua oficina, a cada pelo menos um ano, para que você possa sacar a prótese, limpá-la e avaliar o torque de conexão, de abatimentos. Estas seriam as recomendações necessárias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ortiz. Doctor, ¿se puede usar hueso de relleno en algunos casos?
Sí, sí puedes. Hay un trabalho sobre isso que estamos falando, que estamos fazendo. Em algumas situações, vocês podem trabalhar quando há uma quantidade muito pequena. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho e depois, com o uso de zigomáticos para melhorar a situação, está ok, está perfeita. Sim, é possível. Gracias, doctor. El doctor Ortiz, le dice que le felicita mucho por su conferencia. Gracias. Y quisiera preguntarle si hay algún problema de reabsorción. Sí. O índice de sucesso de la satisfação do paciente é muito grande. De índice de satisfação é de 96, 97%. Mas compreendes, é um paciente com uma atrofia severa de maxila. É um paciente muito complicado, ok? Então, a incidência de perda é muito pequena, ok? Mas existem as perdas, né? Quando há perdas, você necessita de uma outra avaliação para identificar se há ou não a remoção deste implante e a instalação de um novo implante. Isto pode existir como para qualquer implante, ok? Gracias. La doctora Sánchez pregunta, ¿qué pasa con el seno maxilar al momento de colocar los implantes? Doutora, há uma situação muito importante neste momento. A técnica de Brandemark era uma técnica que vocês passava o implante totalmente dentro de senos maxilar, ok? Há alguns trabalhos mostrando que não se muda nada, não há alterações em senos maxilar, trabalhos executados pela equipe de Brandemark. Mas hoje, Jorge, há uma mudança na técnica. Isto que queria em que tu entendeste. Posicionamos os implantes mais para anteriores pela técnica de estela modificada e melhorança. Então, estes implantes estão mais anteriores, não estão no interior dos senos maxilares. Então, as quantidades de comparações a senos diminuem muito por esta nova técnica, ok? E cada vez mais se modifica y se mejora esta técnica. Muchas gracias. El doctor Morelos comenta, excelente plática. ¿Es más conveniente usar esos implantes en lugar de intentar colocar hueso nuevamente? Le envía saludos desde Villahermosa, Tabasco. Esta é uma pergunta muito importante. É isto que tentei passar as informações. Há indicações precisas. E vocês têm que avaliar o seu perfil de paciente, se está mais indicada o hueso ou se está mais indicada anclaje. Então, esta é uma condição que vocês têm que avaliar com estas informações. Mas, de início, pode ser necessário a utilização do hueso com enxertos, mas se não, o zigomático é uma boa técnica de resolução. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Márquez Padovan, por esa interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Doctor, no sé si gusta despedirse de la audiencia. Obrigado. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos ciudadanos que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual de Inteligencia Dental. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Los invitamos a conectarse en nuestra plataforma para las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.